É com muita alegria que a Assembleia Legislativa do Estado do Pará inicia mais uma tarde de debates importantes, em plena COP30, em que juntos temos pensado estratégias, momentos especiais e, o mais importante, o engajamento mútuo para o progresso, o desenvolvimento. E hoje a gente tem uma temática também que vai nos levar para um outro nível, um conhecimento tão importante que os nossos palestrantes terão hoje. O nosso painel é sobre diálogo sobre corpos, territórios que gestam justiça reprodutiva e alimentar na Amazônia. Um tema extremamente vital para que nós tenhamos muito mais conhecimento e possamos juntos transformar aquilo que, quando nós não temos esse conhecimento, fica mais difícil. Então, essa tarde é uma tarde valiosa. Essa tarde nós teremos como palestrantes Ediane Moreno, do INStrelas, que é o Instituto Elas Resistem, lá do município de Marabá, Carlos Eduardo Barros, defensor público, e eu queria que saudássemos com uma salva de palmas aos nossos palestrantes dessa tarde. Eu falo em nome da Assembleia Legislativa, da satisfação de termos vocês aqui para esse momento precioso de troca de informação e, com certeza, com a expertise de vocês, teremos muito mais a ganhar e a ser valorosos desse momento. Nós agradecemos profundamente. Com quem vai começar? Tá. Ediane Moreno, INStrelas. É um nome tão diferente, né? Instituto Elas que Resistem, lá de Marabá. Uma boa tarde, muito obrigada. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Muito obrigado por estarem aqui nos escutando. Eu sou Ediane Moreno, sou socióloga de formação, mãe do Hugo e da Dandara. Hoje nós vamos apresentar aqui um trabalho que o INStrelas já tem realizado na cidade de Marabá há 5 anos, com a temática da violência obstétrica, da mortalidade materna, da mortalidade neonatal. E a gente traz aqui um pouquinho sobre o que é o INStrelas. Nós somos um coletivo feminista, antirracista, que denuncia, que faz formação, que faz diálogos com a universidade, com coletivos de mulheres e defendemos a pauta de combate à violência obstétrica, que é a violência que acontece com as mulheres no parto, na gestação, no pós-parto ou quando está nesse processo de maternar, de gestar, nos corpos que gestam. Então, nosso movimento é feminista em luta e combate à violência contra a mulher, que é uma forma de violência contra a mulher que acontece cotidianamente. Nosso coletivo é composto por mulheres diversas, inclusive mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres quilombolas, pescadoras, e nós atuamos por conta de várias denúncias e de vários problemas que nós temos iniciados na nossa região. Eu fui uma vítima da violência obstétrica, eu fui suturada sem anestesia na maternidade da cidade de Marabá, que tem o nome de Hospital Materno Infantil, e a partir desse atravessamento no meu corpo, eu comecei a fazer pesquisa sobre isso, denúncias, e fiz a minha dissertação de mestrado. Então, nós identificamos que precisaríamos de um instituto para fazer essa pesquisa mais profundamente e fundamos o INStrelas. Então, hoje eu estou aqui em nome do INStrelas e representando o nosso coletivo. Aqui é um pouco da demonstração do que nós temos de denúncia na cidade. Infelizmente, a cidade de Marabá já foi considerada com o pior índice de desenvolvimento humano para as mulheres, ou seja, não é só na questão da violência obstétrica, também todas as outras formas de violência que acontecem na cidade. E nós necessitamos de políticas públicas para vencer isso. E uma foto do que a gente tem realizado em uma comunidade indígena, na aldeia Suruí, Aqueuara, sobre violência obstétrica, porque na cidade de Marabá nós temos um alto índice de mortalidade materna, 39% a mais do que no estado do Pará, e 45% de mortalidade neonatal a mais do que no estado do Pará. Ou seja, é algo latente que está na vida cotidiana das mulheres
nesse processo de gestar, de parir, de dar vida, no momento mais importante que nós temos. E, infelizmente, nós somos o único painel a falar sobre isso. Aqui na Green Zone, na COP30, na Blue Zone, nós tivemos um painel, e na Cúpula dos Povos. Nenhum outro painel discutiu o processo de gestação, de maternidade nos corpos que gestam, e o processo de agrotóxico, de minérios que contaminam esses corpos e que fazem com que as mulheres percam seus bebês ou que causem intercorrência na hora do parto, que causem abortos ou, consequentemente, que as crianças nasçam sequeladas. Então, são muitas pautas dentro da saúde reprodutiva que nós discutimos, e extremamente importante, porque não tem como falar de justiça climática, de mitigação, se a gente não está falando da vida, do momento que as mulheres estão parindo. É o momento mais importante que nós temos e a gente não está discutindo isso. No painel da manhã do Ministério das Mulheres, Mulheres e Clima, em nenhum momento foi falado sobre isso. Os químicos, os agrotóxicos que atravessam os nossos corpos e o momento da violência que nós sofremos no ato de dar a vida. Então, nós trazemos isso como uma ferramenta aqui de deixar a importância de discutir esse tema que é transversal, que é urgente, que é necessário para a vida das mulheres. E aí aqui nós temos uma denúncia de jornais conhecidos localmente e nacionalmente sobre o Hospital Público de Marabá e principalmente sobre as mulheres negras e indígenas. E aí a gente traz uma outra denúncia extremamente importante. Nos 3 últimos anos, nós tivemos 10 mortes maternas. Todas 10 eram mulheres negras e indígenas. As 10 mortes que aconteceram na maternidade. Ou seja, aí a gente consegue identificar um recorte de gênero, de raça, muito preciso, que a gente denomina de racismo obstétrico, que está acontecendo na nossa região. Aqui é uma demonstração do que a gente já tem realizado na cidade. Nós fizemos 2 audiências e denunciamos a todos os órgãos fiscalizadores, inclusive o Dr. Carlos Eduardo está aqui em nome da Defensoria Pública e vai falar o que é que tem que ser feito, o que é feito quando acontece violência obstétrica, quais são as medidas tomadas, o que é que as mulheres, as famílias têm que fazer. Nós denunciamos o Ministério Público, o Ministério das Mulheres, Ministério da Saúde, em todos os órgãos, fizemos 2 audiências, mas infelizmente as mortes ainda continuam, elas ainda acontecem. Aqui nós temos um momento que a gente conseguiu, através dessas denúncias, inclusive na Alepa, e é nesse instante que nós estamos agora apresentando, foi um grupo de trabalho sobre violência obstétrica. Esse grupo foi fundado na Alepa justamente para pensar na política pública, em leis que pudessem resguardar essas mulheres e garantir o direito a elas na hora de parir e na hora de gestar. Então, o grupo foi formado, na Alepa nós fomos convidadas para vir até Belém, e as famílias também, as famílias que foram impactadas pela violência obstétrica, tanto aquelas que perderam bebês quanto as que perderam as mães, estiveram aqui presentes, colocaram a situação que sofreram e foi criado para pensar em leis que protegessem essas famílias, esses corpos que gestam. Então, esse grupo existe dentro da Alepa, mas ainda assim nós precisamos de leis que garantam esse direito de gestar e de parir com tranquilidade no estado do Pará. Nós ainda não temos a lei da doula garantida como profissional dentro do Sistema Único de Saúde. É um projeto de lei que ainda está em discussão. E aqui nós temos outra denúncia que nós fizemos nacionalmente em um jornal que é denominado As Minas, São Paulo. É um jornal feminista de mulheres que pesquisa e divulga dados sobre mulheres em todo o Brasil. E elas estiveram em Marabá, fizeram uma pesquisa profunda. Inclusive, esses dados que eu citei sobre 39% da mortalidade materna foram elas que divulgaram, e entre tantos outros que foram levantados na cidade, e também sobre a questão do Comitê de Morte Materna. O que nós precisamos avançar e melhorar no estado do Pará e o que nós temos? Temos ainda poucas coisas. Precisamos de muita política pública, precisamos de muito investimento para combater as violências contra as mulheres.
E aqui fala sobre a questão da violência obstétrica e fala sobre a questão dos bebês, que, infelizmente, por conta de uma assistência mal conduzida, ou por falta de assistência, ou por falta de estrutura, vem ao óbito com 9 meses ou na hora do parto. Esse ano nós já identificamos 89 bebês, esse ano, e 2 mortes maternas, só nesse ano de 2025. Essa aqui foi a última morte que a gente teve lá no mês de julho, a Iapere Guajajara. Era uma jovem de 17 anos, da comunidade Guajajara, que passou por um processo nessa maternidade, que é a única maternidade do sul e sudeste do Pará. Ela é municipal, porém ela atende 23 municípios, ela cumpre um papel de uma maternidade regional, mesmo não tendo essa responsabilidade, mas ela atende toda a região, 23 municípios, com um fluxo de baixo risco e médio risco. O que é isso? Baixo risco são mulheres que não têm problema nenhum no pré-natal, então que não tem necessidade de ser conduzida para um hospital de alta complexidade. E médio risco porque o único hospital que a gente tem é o hospital regional, que entra através de uma regulação. Então não é fácil para você acessar, acaba que você não consegue acessá-lo. Para que a mulher não fique na rua peregrinando, como é o nome que a gente usa, peregrinando de um hospital para outro, ela é conduzida para essa maternidade. Então, ela faz um papel que não é dela, que é um papel regional e que seria um papel de baixo risco. Mas ela cumpre o papel de baixo risco e de médio risco. Ela não teve assistência que necessitava, não teve aferição de pressão como deveria. Quando identificaram, ela estava com eclâmpsia e ela pariu com eclâmpsia. Ela conseguiu parir normal com eclâmpsia. E o vídeo que a mãe dela gravou dando a entrevista é extremamente chocante e muito profundo, porque a mãe dela não sabia o que era. E ela fala na entrevista para o jornal que achava que a filha dela estava tendo convulsão, porque ela não sabia o que era uma eclâmpsia. Nós sabíamos identificar. E a gente sabia que ela não ia sobreviver. Infelizmente, ela veio a óbito, deixou uma criança órfã. E aí é um outro problema de política pública que nós temos no Brasil. O que acontece com os órfãos da mortalidade materna? Nós não temos política pública para isso. O que acontece com essas crianças? Se a família tiver uma rede de apoio, ela fica com a família. Quando não, ela fica abandonada. E aí nós temos outra situação na cidade de Marabá, de uma mãe que teve o primeiro casamento, 3 filhos, e o esposo faleceu. Ela teve o segundo casamento, teve um filho e morreu de parto. E os filhos ficaram órfãos de pai e de mãe. E não tinha ninguém na família para acolher. A tia tem 70 anos, que ficou com eles, e até hoje o município não tem nenhuma assistência para isso. E nós não temos nenhuma lei que garante nada, porque eles são órfãos da violência obstétrica e da mortalidade materna. Então é uma falha grande dentro da nossa legislação. Nós temos a Lei Maria da Penha, que nos respalda e nos guarda sobre violência doméstica. Mas, infelizmente, nós não temos lei com relação à violência obstétrica ainda no Brasil, como a gente tem na Argentina, no México, no Chile. E nem temos lei com relação à questão da doula como profissional que nos ajudaria. Vai falando aí, Dudu, se eu tiver no meu tempo. É importante dizer o que seria a doula. A doula, ela é um profissional, não sei se todo mundo já escutou, não é uma parteira, ela não cumpre o papel de parteira, ela é uma mulher que dá suporte. Na literatura, o significado doula é a mulher que serve. Ela serve de ponto de apoio psicológico no momento do parto. Então, ela cumpre aquele papel para que a mulher consiga ter o parto dela normal, se possível for, porque a gente tem o se e a gente entende que, se preciso for, a cesariana é para salvar a vida, ela não é para ser eletiva no dia 8 horas, porque eu acho o número 8 bonito. Então, a doula, ela vem para esse apoio psicológico e por isso, para a gente, é tão importante defender o projeto de lei que inclui as doulas como profissional do SUS, para que a gente tenha esse suporte
E no estado do Pará, nós temos em algumas cidades, municípios já, a lei para que elas acessem os hospitais, mas quem faz o custo disso é a família. Então, ela não é uma profissional dentro do Sistema Único de Saúde, ela é uma profissional particular, mas é uma profissional que faz esse apoio psicológico. E aqui o que é que a gente pede enquanto instituto, o que é que esse trabalho todo que a gente vem fazendo, essas denúncias, tudo isso que a gente vem colocando, onde nós queremos chegar? Quais são as providências? Nós precisamos de uma agenda de implementação, principalmente Comitê de Morte Materna. Na cidade de Marabá ele não funciona há 7 anos. O que é o Comitê de Morte Materna? É quem avalia, é quem estuda aquele caso, por que ele aconteceu e para que não aconteça mais casos de óbitos maternos. Então ele não funciona direito. No estado do Pará nós temos, mas funciona precariamente e nacionalmente a gente não tem um que funcione cobrando dos outros nessa escala. Então nós precisamos dessa implementação de um comitê de morte nacional que cobre do nosso estado, que também cobre dos municípios. Porque o que acontece? O município registra, se quiser, se puder, se vier ao caso. Então as mortes são subnotificadas na maioria das vezes. E ainda tem outra questão. Se eu registrar dentro do SUS, ela só vai ser computada depois que o processo finalizar. Então, se eu não tenho o Comitê de Morte Materna para finalizar a causa dessa morte, ela não entra no sistema. E aí, aquela revista que eu mostrei para vocês, das Minas, tiveram que ir no cemitério para ver realmente o número de registro de óbitos que nós tínhamos em Marabá. No mês de janeiro, nós tínhamos registrado na maternidade 7 bebês e lá, no cemitério, nós tínhamos enterrados 20. Olha a discrepância da subnotificação. No mês de fevereiro, nós tínhamos registrado na maternidade 9. Lá no cemitério, nós tínhamos enterrado 23. Ou seja, se a gente não tiver realmente algo que funcione, federal, estadual e municipal, a gente não vai conseguir vencer esse problema. Porque a gente não consegue esses dados, a gente não consegue entender onde está o problema e a gente não consegue estudá-lo para combater. Outra coisa extremamente importante, nós precisamos de emendas parlamentares e aí eu estou na casa que faz isso. E, infelizmente a gente não teve a participação aqui, nós convidamos todos os deputados e deputadas, mas a gente teve um incidente, né, e entendemos isso, mas eles vão saber, a gente vai passar a informação, vai ficar gravado, eles estão sabendo a importância deste painel para reforma, para equipamentos, para casa de parto. A casa de parto é extremamente importante para a gente garantir partos humanizados para as mulheres do estado do Pará, porque ela tira aquela mulher de baixo risco da maternidade. Isso garante para que mulheres como a Iapere, que eu acabei de citar, tenha assistência digna e não venha ao óbito. E é outro dado extremamente importante, de 10 mulheres que morrem hoje de mortalidade materna, 9 óbitos, 9 dos 10, eles poderiam ter sido evitados. 9 mortes poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse uma assistência correta. Então é possível garantir que as nossas mulheres tenham esse atendimento com investimento da política pública. Precisamos de uma audiência pública no estado do Pará para discutir essa nossa problemática. Precisamos da implementação de protocolo antirracista. E aí eu aproveito o dia de hoje, estamos no dia 20 de novembro, dia da consciência negra, dia de Zumbi dos Palmares, dia de Dandara, para dizer que o racismo obstétrico é real, é latente, a mulher negra não tem a mesma assistência que a mulher branca nas maternidades, nos hospitais do Brasil. A mulher negra morre de todas as formas e em todos os sentidos, todos os dias, mais do que a mulher branca, e nós precisamos combater isso. E aí uma das nossas intenções é a criação desse protocolo dentro da rede de atenção obstétrica, com formação permanente para esses profissionais da rede Aline, e a aprovação da lei das doulas,
para que a gente realmente consiga incluir essa profissional dentro do Sistema Único de Saúde. E aqui no estado do Pará, a gente tem um PL com relação a isso, que inclusive é da deputada Maria do Carmo, que está tramitando, que a gente está acompanhando e dando total apoio, porque a gente acredita que isso vem beneficiar a vida de todas nós. Aqui é um pouco do que nós temos de lei federal, que diz sobre a tramitação dessas doulas, das parteiras, que também são nossas parceiras e que a gente acredita que vem somar para que a gente tenha esse direito garantido. E o que a gente tem agora, bem atual, bem recente, sobre a política estadual de humanização do luto, que é outro ponto muito sério. O que fazem com as mulheres quando elas perdem os bebês, colocar ela num quarto com mulheres que acabaram de parir, com crianças que estão chorando, é uma violência absurda. Você usa um quarto coletivo com 4 ou 5 mulheres, vem uma mãe que acabou de perder o seu bebê, divide o quarto com aquelas mulheres que escutam. É absurdo, gente. Então, é uma lei extremamente importante e necessária para as nossas mulheres. E aqui é para a gente finalizar, se vocês quiserem o nosso contato, quiserem seguir o Estrelas, um pouco da nossa luta, conhecer o que a gente tem feito. Nós tivemos painel na Blue Zone, na Cúpula dos Povos, e aqui vamos continuar fazendo esse trabalho até que a gente tenha esse direito garantido, direito de nascer, de parir, com dignidade no estado do Pará. E eu vou passar a palavra aqui para o doutor Carlos Eduardo, porque o tempo é curto, é muita coisa para a gente falar, mas muito obrigado pela atenção de vocês. Nós estaremos aqui para qualquer informação, para contatos, tá? Obrigado. Eu vou me apresentar antes da minha exposição. Eu sou Carlos Eduardo, eu sou defensor público aqui do estado do Pará e atuo na área da infância e juventude e sou coordenador do grupo de litígio internacional estratégico da Defensoria Pública. E aí é onde o meu trabalho aparece. Diante de todo esse quadro que vocês viram e desse quadro calamitoso que é a situação que está acontecendo na região de Marabá e dos 23 municípios, a Defensoria Pública ela foi instada a participar de uma audiência pública na Alepa. E aí, uma colega minha, não é esse não, a gente participamos dessa audiência pública na Alepa e tomamos conhecimento dessa situação. O que é que chama a atenção nesse quadro, além dessa situação calamitosa que a Ediane acabou de falar para vocês? Primeiro é que o Sistema de Informações sobre Mortalidade, o SIM, ele diz que entre 2014 e 2023 registraram 40 óbitos maternos e 533 óbitos fetais no município de Marabá. No Hospital Materno Infantil de Marabá, o HMI, entre 2015 e 2024, foram registrados 61 casos de violência obstétrica e neonatal, além de reiterados episódios de negligência hospitalar. E a busca de justiça tem se mostrado ineficaz porque, apesar de ter 61 casos, desses 61 casos, 49 foram arquivados pelo Ministério Público sem ter uma resolução efetiva, deixando as vítimas e os familiares desamparados. Então, é nesse cenário que a Defensoria Pública do Pará ela aparece. E aí, quais foram os passos que o nosso grupo e a Defensoria, junto com o Instituto e as mulheres e o CRM, fizemos? Primeiro, nós preparamos um dossiê, que é o quê? A gente preparou um levantamento detalhado dos casos com a identificação das vítimas envolvidas. Depois dessa situação, desse dossiê, nós conseguimos realizar, junto com o CRM Pará, uma inspeção técnica no Hospital Materno Infantil, aqui à porta desse hospital. Depois dessa visita, a gente expediu um relatório da Defensoria junto com o CRM, e aí essa expedição de relatório foi para que a gente pudesse apresentar de forma abrangente as condições estruturais e as necessidades urgentes que foram identificadas e que deveriam ser mudadas, tudo isso como resultado da nossa inspeção.
O contexto da nossa inspeção. Nós realizamos a inspeção no dia 27 de março deste ano. Participaram os defensores públicos e representantes do Conselho Regional de Medicina, do CRM Pará. O local inspecionado foi o Hospital Materno Infantil de Marabá e a visita técnica foi conduzida para avaliar as condições de trabalho, o atendimento do hospital e lógico, dando foco na qualidade da assistência prestada à população e na segurança dos profissionais de saúde. A gente não pensou apenas nas mulheres e nas famílias e nas crianças, a gente também pensou dos profissionais que estão nesse local de trabalho. E aí vou mostrar para vocês algumas coisas que foram levantadas nessa inspeção. Primeira coisa, todas essas fotos aí são do Hospital Materno Infantil. As condições precárias. Instalações físicas em total desacordo com os padrões de segurança e práticas médicas adequadas. Faltas de materiais. Foi constatada a ausência de insumos básicos necessários para a prestação efetiva do atendimento. Um risco à população. As condições que são inadequadas comprometem a qualidade do atendimento materno-infantil. Essas deficiências, elas claramente afetam diretamente a capacidade do hospital de oferecer assistência e de qualidade às gestantes, às puérperas e os recém-nascidos da região de Marabá. Lembrando que, quando a gente fala região de Marabá, são 23 municípios que utilizam do serviço prestado por essa unidade hospitalar. A infraestrutura e as adequações físicas. Também foi constatado que era necessário e é urgente a edificação dentro dos padrões técnicos preconizados pelo Ministério da Saúde, com estruturas necessárias à população, a esse atendimento. A gente precisa também readequar o espaço físico. Tem que ser reorganizado completo as instalações para atender os requisitos de segurança dos pacientes e dos profissionais. Precisa também uma revisão do sistema elétrico e hidráulico. Por quê? As instalações hidráulicas e elétricas do hospital, elas não garantem a segurança nem dos profissionais e nem das mulheres que estão ali parindo, porque não tem a qualidade. Aqui também, a gente percebeu que os equipamentos e o mobiliário hospitalar estava defasado. Então, precisa renovar completamente o mobiliário médico hospitalar, incluindo os leitos, macas, cadeiras adequadas. Os equipamentos médicos também essenciais de diagnóstico precisam também ser adquiridos. A refrigeração, a gente percebe lá, como aqui está aqui na Green Zone, lá é muito mais quente do que nós já estamos passando, porque o sistema de refrigeração não é adequado. Os serviços de apoio. A esterilização, a gente percebeu que há um grande risco dos materiais não esterilizados, porque há um cruzamento entre o material esterilizado e o que foi usado. A lavanderia, a gente também demonstrou que deve ser uma readequação completa da lavanderia para justamente minorar esses riscos de contaminação nesse hospital. São todas, vamos dizer assim, a esterilização e a lavanderia, serviços fundamentais para evitar e prevenir as infecções que são corriqueiras nesse hospital. A gente também apontou nesse relatório e nessa inspeção que é necessária a ampliação da capacidade assistencial. Então, a gente defende que a criação da UTI neonatal é urgente, porque lá não existe uma UTI neonatal equipada no próprio hospital. Então, as mulheres e as crianças têm que utilizar da UTI neonatal do Hospital Metropolitano de Marabá, que, se estiver cheio, não tem espaço para receber essas pessoas. Aí eu falo, tanto a UTI neonatal quanto a UTI adulta, eles são necessários essa criação. O centro cirúrgico, a gente constatou mulheres no corredor, parindo no corredor. Então, deve-se ter uma ampliação dos equipamentos do centro cirúrgico desse hospital. Porque, lembrem-se, é um hospital que ele conta com a responsabilidade de 23 municípios da região.
A ultrassonografia, a gente também constatou problemas. A gente não tem médico ultrassonografista 24 horas. Então, é necessário um médico nesse regime de plantão. A aquisição de um aparelho, porque o aparelho que existe lá é um aparelho muito velho. A gente precisa de um aparelho de equipamento de ultrassonografia com tecnologia Doppler, para avaliação mais precisa. E a estrutura física adequada. A gente não tem uma sala de exame onde a mãezinha aguarda. Ela também não tem banheiros privativos para essa mulher. A sala de espera é num corredor. Isso tudo foi constatado. E aí, a gente, pasmem, além de toda essa infraestrutura, a gente também, o CRM constatou que as comissões obrigatórias, ética médica, revisão de prontuários, infecção hospitalar, óbito e CIPA, não existem nesse hospital. Então, foi orientado a criar essas comissões que são obrigatórias. E aí, diante desse todo esse caos, o que é que a Defensoria Pública do Pará fez? Lembrando, a gente primeiro fez um dossiê, depois essa inspeção, e aí a gente encaminha um relatório de monitoramento para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, aqui em Washington, dirigido para 3 autoridades. A autoridade da secretária executiva da própria comissão, a comissionada que trabalha com a relatoria das mulheres e a relatoria do Brasil e a relatoria de crianças e adolescentes denunciando toda essa situação que existe na região de Marabá. O objetivo dessa petição de monitoramento é pedir para que a Comissão Interamericana, que é o órgão internacional responsável por estar fiscalizando as violências e aí qualquer tipo de violação de direitos humanos na nossa América Central, América Latina, América do Norte e do Sul, e o nosso país participa desse órgão e ratifica o sistema interamericano para que os comissionados lancem mão a essa situação que já deve sair do âmbito estadual, porque é algo que afeta não só uma região, mas todo o estado. A gente também mostra nesse relatório que há uma superlotação crônica, uma falta de estrutura adequada nesse hospital e uma negligência nesse atendimento que causa esse ciclo da morte perverso para as mulheres e bebês. E aí, o que é que a gente deseja? Ao encaminhar essa petição de monitoramento, a gente deseja que haja visitas, haja um pedido de informação, de esclarecimento das autoridades, sejam elas, no caso, federal, estadual e municipal, para que esse caos que a gente tem e constatou de forma técnica, isso seja solucionado. Por fim, alguns resultados a Defensoria Pública eu acredito resultados tímidos ainda, mas alguns resultados já foram obtidos. Primeiro é que o nosso colega de Marabá, o defensor Luiz Marcelo, ele conseguiu criar um termo de ajustamento de conduta com o município de Marabá, tendo como objetivo a reestruturação do hospital materno-infantil naquele município, para que esse hospital seja unidade, já que ela é a unidade de referência para os partos da região, ela seja melhorada enquanto estrutura, tanto estrutura física quanto de profissional. Também se iniciou uma cobrança dos municípios ao redor, porque a gente percebe que Marabá assumiu essa responsabilidade e os outros municípios encaminham aquela grávida e aquela gestante o Hospital de Marabá, que é portas abertas, ele tem que assumir esse atendimento. Então a gente também, o nosso colega começa a articular junto com os outros municípios, são 23 naquela região, para que eles também melhorem o seu pré-natal e haja um fluxo, porque a gente também percebe que não há um diálogo, porque a grávida bate na porta e os médicos de Marabá têm que estar dando conta do jeito que vier. O que é que a gente pede para as senhoras e senhores aqui presentes? Eu agradeço muito a presença, porque esse espaço de denúncia e esse espaço também de prestação de contas, ele serve para que vocês possam participar da nossa luta.
apesar de não ser uma mulher, de não estar afetado diretamente com esse problema, isso é um problema que me causa, porque são outros pais, outras famílias que estão afetadas e muitas mulheres. Então é importante que vocês participem dessa luta junto com o Instituto Estrelas, com a Defensoria Pública, cobrando políticas públicas para evitar essa violência obstétrica que está tão calamitosa nessa região, que, vamos dizer assim, ela é rica financeiramente, mas sofre por um problema tão crônico de desrespeito para aquelas pessoas que são seres humanos inocentes, que ainda não chegaram, e muitos deles não conseguem nascer, porque a violência obstétrica está vindo nessa cadeia, nessa violência institucional. Então essa é a nossa ideia de estar trazendo com vocês. A gente fica à disposição para conversar e agradece ao espaço cedido aqui para a Alepa, porque é muito importante, já que é uma região populosa e a Alepa está preocupada em discutir políticas públicas de pessoas que vivem no estado do Pará. E é isso que eu agradeço, eu fico à disposição de vocês para qualquer tipo de esclarecimento. E o observatório também está disponível para a gente conversar e conseguir engajar nessa luta, porque a gente está querendo discutir que toda criança tem que ter o direito de nascer de forma humana, humanizada, digna. E essa mulher e essa família, na hora mais importante da sua vida, ela não seja agraciada com esse tipo de situação de violência, que haja um momento de amor e não um momento de terror, como hoje acontece em Marabá. É isso, muito obrigado. Eu vou deixar o microfone aberto aqui, peço que vocês continuem um pouquinho aqui conosco. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu acho que esse é um momento importante, né? Tanto o Instituto trouxe essa contribuição, nós precisamos entender que a empatia, o se importar com o outro, independente como o doutor Carlos fez a referência, por mais que não seja conosco diretamente, nós viemos de mulheres, nós conhecemos mulheres e as famílias são afetadas. Alguém tem uma pergunta, uma dúvida? De repente, como fazer uma denúncia? Deixa eu vir para cá, então. Boa tarde, querida. Boa tarde. Meu nome é Nazaré. Eu sou daqui de Belém, mas eu me interessei assim. Se Marabá toma de... Eu falo alto. Se Marabá toma de conta de 23 municípios, ainda agora o senhor falou sobre um aparelho aí que está antigo. Eu não entendo de lei, mas não dava para os 23 coletarem, já que o governo não está mandando, e eles comprarem um aparelho novo, porque é só a mulher que sofre. O senhor entendeu o que eu perguntei? Os 23 municípios ajudam economicamente em alguma coisa para que Marabá possa subir mais um pouco assim? Porque um santo só não faz efeito. Deixa eu dividir aqui. Deixa ela perguntar primeiro. Tá, vamos juntar mais uma. A senhora quer fazer a pergunta? Mais uma pergunta e a gente responde as duas, tá bom? Bem, eu conheço essa realidade, né, do sudeste do Pará. Tenho familiares morando, residindo lá há uns 32 anos. Meus 2 netos, um nasceu no Hospital Metropolitano, no Hospital Regional de Marabá, e a segunda aqui no materno infantil. Eu vi essa realidade. E quando o querido defensor, né, falou sobre a questão da denúncia para os órgãos internacionais, e aí aqui eu e a colega comentamos, e a denúncia a nível de Estado, ela chegou lá no Estado, o Estado tem conhecimento da realidade, há diante do Estado um TAC para aquela região, porque tudo que chega ali é muito grande. Muito amplo, né? Como buscar dentro do Estado a solução para essa situação de Marabá? Vou responder aqui da Dona Nazaré. O que a senhora perguntou faz parte da pactuação.
todo o hospital de portas abertas, como é o Hospital Municipal Materno-Infantil, que na verdade não é materno-infantil, ele não funciona infantil, ele só funciona materno. Ele funciona com a pactuação. Os municípios assinam um acordo, um convênio, como se fosse um convênio, para pagar para que as mulheres do outro município também usem a maternidade. Então, isso se chama pactuação. Ele foi inaugurado em 2008, com 50 leitos. Nós estamos em 2025. Ele continua com 50 leitos. Não mudou nada estruturalmente. E o valor da pactuação, ele é muito pequeno. Muito pequeno. Então, o que nós teríamos que fazer, que é o que eu citei lá no finalzinho, uma audiência pública para retomar essa pactuação e realmente colocar isso a panos limpos, realmente o que é que acontece, por que esses municípios estão usando, se eles estão pagando, quanto estão pagando, se não estão pagando, como é que funciona isso, né? Transparência em tudo isso, porque hoje nós sabemos que 23 municípios usam a maternidade, mas na pactuação lá de 2008 eram apenas 10. Então é claro que a maternidade não vai conseguir atender bem as mulheres. É claro que ela não vai suprir o fluxo que existe hoje. Mas e por que que eles atendem? Porque se eles não atenderem, a mulher vai parir na calçada. Como a gente já viu vários casos nos jornais em Belém e em várias cidades do estado do Pará. Então, infelizmente, eles não têm outro recurso, outra opção. É a opção que eles têm. E é isso que a gente está tentando fazer com a Defensoria, denunciar, procurar todos os nossos deputados, procurar tudo que a gente pode para que a gente consiga sanar esse problema. E o que resolveria? Resolveria uma nova maternidade, resolveria centros de partos normais, resolveria novos profissionais para a nossa região, não só para a nossa cidade. Porque não adianta a gente trazer uma maternidade para Marabá se a gente tem São Geraldo, São Domingos, Canaã, Paraupebas, Jacundá, 23 municípios na região. Aí alguém pode me perguntar, mas eu fiquei sabendo que existe um hospital regional infantil que está sendo construído em Marabá. É verdade. Só que ele vai ter 120 leitos para 38 municípios usarem, inclusive o Lago de Tucuruí. Se a gente for dividir isso, nós vamos ter 4 leitos para cada município. Ou seja, continua com o problema do fluxo. Não vamos conseguir resolver. Então, o que a gente precisa? Fortalecer a estrutura, fortalecer formação, fortalecer as universidades que nós temos na região. Cursos de profissionais da saúde, para que a gente realmente consiga sanar o problema da mortalidade materna e neonatal na nossa região. Que o Marabá é um dos exemplos que nós estamos trazendo aqui, mas é toda a região que passa por isso. E aí foi muito bom o exemplo que a senhora colocou. Eu queria que todo mundo levasse para casa esse folder que a gente disponibilizou, porque ela fez uma pergunta muito boa. Aonde é que a gente denuncia? Por que que a gente fez esse folder aqui? Porque quando acontece com a família, geralmente ela não sabe o que fazer. E às vezes a gente acha que não vai acontecer com a gente, mas vai acontecer com a minha prima, com a minha vizinha, com alguma amiga. E eu posso orientar, eu posso passar para alguém que está gestando, eu posso passar a informação, que realmente é muito difícil denunciar a violência obstétrica no Brasil, porque nós não temos lei. A violência doméstica, a gente tem a Lei Maria da Penha, e a violência obstétrica não. E para você denunciar um médico por lesão corporal, por negligência ou por qualquer outra situação, é muito difícil. Então aqui atrás tem todos os canais onde a gente pode procurar. E isso infelizmente aconteceu com o caso da Iaperê. Quando ela veio a óbito, a tia dela, que inclusive estava na mesa e infelizmente ela não conseguiu chegar até aqui, ela não conseguiu fazer a denúncia. Ela foi na Polícia Civil, a Polícia Civil disse, não é aqui que você registra o boletim de ocorrência, vai na DEAN. Ela foi na DEAN, a DEAN disse, não é aqui que você registra, porque não é violência doméstica, volta para a delegacia da Polícia Civil. E ela foi 3 vezes para registrar o boletim de ocorrência. Então, ela fez todo esse procedimento para levar o corpo da sobrinha para o IML. Chegou no IML, o IML falou que não ia fazer a perícia. Aí ela teve que voltar de novo no hospital regional
de Marabá. O corpo ficou 4 horas dentro da ambulância, 4 horas, para ela conseguir fazer o exame lá no IML. Então, é muito difícil, por isso que é importante a gente se munir de informação, passar essa informação para as pessoas que precisam ainda, porque é um tema novo. É uma temática que a gente está discutindo agora. A gente não tem leis ainda sobre isso no Brasil, mas a gente tem mulheres todo dia passando por isso, na Santa Casa, nos hospitais, em todos os locais que a gente for citar aqui. Então, agradeceria muito se vocês levassem, passassem a informação para frente, porque é uma questão de preservar vidas, de estar instruindo e falando sobre isso e comentando. E aí eu vou passar um pouquinho para o Carlos Eduardo falar sobre o que a Defensoria tem feito com essas denúncias. Respondendo à questão, por que a gente teve que buscar o apoio internacional? O dossiê foi bem claro que dos 61 vítimas e casos que já estavam nas delegacias e com o Ministério Público de Marabá, 42 casos foram arquivados. E nem o Poder Judiciário, nem a delegacia, nem o Ministério Público estava atuando ou investigando nessa situação. Por outro lado, a gente conseguiu demonstrar, através do corajoso caminho daqui da Ediane e do Instituto, que várias portas elas bateram. Ministério das Mulheres, Alepa, Governo Federal, Poder Judiciário. E aí, a gente não está querendo... É interessante que essa petição de monitoramento ela não é uma petição individualizada. Por quê? Porque, apesar de termos vítimas coletivas, a gente não tem ainda como, vamos dizer assim, apresentar uma vítima, porque os requisitos da petição individual para apresentar uma vítima no sistema interamericano, ela não está, vamos dizer assim, preenchido. Então, o que é que nós fizemos? De uma forma estratégia, mostramos um dossiê de mais de 400 páginas, com fotos, boletins de ocorrência, pareceres, decisões de arquivamento, mostrando que há uma violência institucionalizada e que 49 dessas 61 vítimas sofreram esse arquivamento, então precisava de ter um apoio internacional para que uma visão internacional para que essas estruturas federais, estaduais e municipais, elas conversem, porque a gente percebe muito, e aí está nessa situação da pactuação. O município, ele não conversa com o outro. O município simplesmente passa a bola para o outro. E aí a gente precisa criar uma coalizão com o governo federal, com o governo estadual e com os governos da região, para que haja uma ampliação, porque, olha, são mais de 20 anos que a estrutura desse hospital ela é precária e não atende uma demanda populacional daquela região. Então, a ideia também de se colocar essa petição de monitoramento internacional é despertar esse problema de forma internacional para que as nossas autoridades brasileiras dizem assim, opa, temos um problema sério acontecendo. E aqui no espaço da COP, que é um espaço que discute a Amazônia, a gente está discutindo uma população que vive na Amazônia. Então é interessante que os senhores e as senhoras saibam disso que está acontecendo lá, para que a gente nos ajude e forneça informações, porque aqui são informações poderosas que podem, tanto a Defensoria Pública, não só aqui do estado de Belém, mas também em Marabá, tem esse apoio, mas também o próprio Instituto que faz esse acompanhamento e auxilia a essas vítimas. A gente não gostaria de que isso estivesse acontecendo, mas é importante que vocês saibam, porque tem pessoas que podem contribuir e muito na luta de vocês. É isso. Queria agradecer a presença de Ediane Moreno, que fez essa contribuição de maneira tão assertiva e de maneira tão clara que todos nós pudemos entender. Doutor Carlos Eduardo também, defensor público. É uma pena a gente não ter mais tempo, mas me interessei muito pela audiência pública. Muito obrigada pela participação de todos e a todos que ficaram conosco. Nosso muito obrigada. E daqui a pouquinho a gente volta com o nosso próximo painel, um tempinho para umas fotos, para conversar um pouquinho. A gente já vai se ajustar para a nossa próxima interação. Tá bom? Uma boa tarde a todos. Obrigada.